A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e com muita satisfação recebemos você para mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, este grande santo, padre lá da Espanha, canonizado por São João Paulo II, e que nos deixou uma grande riqueza com a sua vida, com o seu testemunho, com o movimento Opus Dei, que pela graça de Deus ele fundou, e com as suas homilias, algumas delas, mais precisamente 18, reunidas neste tesouro aqui, neste livro maravilhoso, o livro Amigos de Deus, 18 homilias de São José Maria Escrivá. Nós queremos acolher a você que está conosco a partir de agora, através da internet, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos ouve neste podcast através do Spotify. Nosso carinho, nosso abraço a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem. Você conosco nesta tarde de sábado pela Rádio Cultura, exatamente, se é a primeira vez, você fica sabendo, todo sábado, a partir das 4 da tarde, nós entramos no ar aqui na Cultura FM com este programa maravilhoso, pela graça de Deus, para a glória de Deus, Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, esse padre espanhol, reconhecido santo pela Igreja, como disse São João Paulo II, o santo do dia a dia, o santo do cotidiano, que nos ajuda a crescer na amizade com Deus, na intimidade com Deus, no nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa família. Que maravilha! Nós ficamos muito felizes de saber que você está nos acompanhando e também quero registrar através da Rádio Cultura de Quixadá, estou aqui com a nossa querida Andréia, que está dizendo que está sendo transmitido também pela Rádio Difusora Cristal, né, no horário que o nosso querido J. Willamy cedeu para nós. Que legal, Andréia! Bendito seja Deus! Aproveito então, abraço a você que está nos ouvindo e digo para você que é ouvinte da Cultura FM 102.1 que o telefone, o WhatsApp para você mandar sua mensagem é 88, código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. Nosso abraço carinhoso a quem está conosco ao vivo. Você que acompanha pelas páginas da Boa Semente, pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio, sempre a partir das 7 da noite, disponível na Paróquia de Santo Antônio, nós queremos dizer para você que você pode participar ao vivo e fazer conosco, Amigos de Deus, como está agora aqui conosco a nossa querida Rosiane Dória. Tudo bom, Rosiane? Sempre bem-vinda, minha irmã. A nossa querida Carla Arielle, olha, a Arielle já faz parte também dessa roda de irmãos, né, Arielle? Como é que está seu pai, Arielle? Tudo na santa paz? Sentindo falta aqui da presença dele, Arielle. Um abraço para Claudiana. Claudiana, deu certo a intenção, Claudiana? Vi a Cícera por aqui, hoje na missa. Quero abraçar com muito carinho a você que está conosco, como a Cristina. Cristina entrou cedo, né, Cristina? Hoje abrindo as portas aqui da amizade com Deus. Então, um grande abraço para você que está conosco ao vivo e digo para você que está nos acompanhando por outros momentos, em outros horários, em outras plataformas, é muito fácil. YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, sempre por volta de 9h30 a gente disponibiliza o link para você, tá bom? E aí você entra e participa conosco e vai deixando o seu alô, a sua saudação. Como a André hoje está bem interativa conosco, né, querida? A André está lembrando que hoje tem muita gente boa aniversariando, não é? Hoje é o aniversário do Getúlio Câmara, do Carlos Eugênio e do prefeito de Xeramubim, Cirilo Pimenta. Então, um abraço para os 3 aniversariantes aqui citados e se você sabe de mais alguém que está aniversariando, leva o nosso abraço também. Hoje, dia 13 de novembro, para quem está ao vivo conosco, tivemos missa hoje cedinho aqui na nossa comunidade. Quem veio para a missa ou quem acompanhou pela internet, coloca aí no comentário. Gente, foi uma maravilha. Os paroquianos de Santo Antônio, nós que estamos em festa pelos 266 anos da nossa paróquia, que mais precisamente será
comemorado segunda-feira. Estamos todos em preparação, em animação, na expectativa deste dia. E dentro da programação, hoje está sendo na nossa paróquia um dia mariano. Então, 4 da manhã, já um bom número de pessoas saiu da matriz com os nossos padres, Padre Anderson, nosso pároco, Padre José Carlos, nosso vigário, nosso querido diácono JJ e todo o povo de Deus, e vieram encaminhada aqui para a nossa sede, a sede da Boa Semente, onde aconteceu a missa às 6 da manhã. Muita gente estava por aqui, muita gente mesmo, foi linda a celebração, foi a inauguração do velário, o Círio de Lourdes, ficou muito bonito, com mais de 80 velas de pessoas que adquiriram sua vela, colocaram a sua intenção, foi muito lindo. E você que não estava aqui, pode dar uma olhada no YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, procura lá que você pode acompanhar alguns trechos da missa, pode ouvir a homilia muito bonita que o Padre José Carlos proferiu, e já fica o convite para você, todo sábado às 6 da manhã tem missa aqui na sede da Comunidade Mariana Boa Semente. Primeiro sábado em Fátima, segundo sábado em Lourdes, terceiro sábado no Oratório de São José e o quarto sábado no Recanto de São Miguel. Esperando por você. Vamos rezar, meus irmãos? Hoje nós concluímos a terceira parte da sequência O Colírio da Nossa Fraqueza. Eu quero pedir a você que está conosco agora que convide outras pessoas, tá bom? Está conosco pela internet? Compartilha este vídeo. Está ouvindo pela Rádio Cultura? Liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, pede para sintonizar a Rádio do Bem. Hoje mais uma parte bonita da 10ª homilia de São José Maria Escrivá, que fala sobre viver diante de Deus e diante dos homens. Como nós devemos, meu irmão, minha irmã, como filhos e filhas de Deus, viver diante de Deus e diante dos homens. A cada dia, a cada trecho desta 10ª homilia, uma grande riqueza está sendo oferecida para nós pelo ensinamento de São José Maria Escrivá. E hoje nós vamos concluir essa sequência bem sugestiva, bem interessante, o colírio da nossa fraqueza. Deixa eu perguntar, você já usou hoje o colírio da sua fraqueza? Não? Não é possível. Importante, logo no início do dia, tá bom? Muito importante usar, eu vou colocar aqui o meu, é importante colocar o colírio da nossa fraqueza. Você sabe o que isso significa? Tomar consciência das nossas limitações, tomar consciência das nossas fragilidades. Isso nos ajuda a ajudar os irmãos de verdade. Quando eu tomo consciência das minhas fragilidades, eu posso ajudar os meus irmãos de verdade, porque eu posso ajudá-los com caridade. Você sabe, o amor, a caridade é paciente. Quando eu percebo as minhas deficiências, eu passo a ter com os irmãos mais paciência. Escreve isso aí, antes mesmo da gente entrar na homilia. Coloque, vamos lá, Arielle, escreve aí, coloca assim. Quando eu percebo as minhas deficiências, eu tenho com os meus irmãos mais paciência. Cristina, você é boa de anotação, escreve aí, Cristina. Quando eu percebo as minhas deficiências, eu tenho com os irmãos mais paciência. Por isso que a gente tem que mudar, né, Cristina? O colírio, todos os dias assim, para que a gente possa ter humildade, paciência, ter amor com os irmãos. Vamos rezar? Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos mais e mais o Espírito Santo de Deus sobre nós. Pedimos ao Pai em nome de Jesus, com a oração da beata Helena Guerra. Reza conosco. Ó Jesus,
em vosso nome, o Filho único, por nós feito homem, crucificado e glorificado, pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos 7 dons do Espírito, que repousou plenamente sobre vós. O dom da sabedoria, para saborearmos o fruto da árvore da vida que vós sois verdadeiramente, e apreciarmos a vossa doçura vivificante. O dom da inteligência, que ilumine os olhares do nosso espírito. O dom do conselho, que nos conduza pelo caminho estreito na esteira dos vossos passos. O dom da fortaleza, para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques inimigos. O dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa e possamos distinguir o bem do mal. O dom da piedade, que nos confere entranhas de misericórdia, nos tornando verdadeiramente filhos e filhas de Deus, irmãos uns dos outros. O dom do temor, que afastando-nos de todo mal, nos guarde na paz, sob o peso do respeito pela vossa majestade eterna. Peça a graça de respeitar mais a Deus, de temer a Deus, de só querer agradar a Deus. Sim, Jesus, foi isso que quisestes que pedíssemos nesta santa oração que nos ensinastes. Por isso vos pedimos agora, pela vossa cruz, Jesus, que nulo obtenhais, para a glória do vosso nome santíssimo, ao qual seja dada com o Pai e o Espírito Santo toda a honra, o louvor, a ação de graças, a glória e a dominação por todos os séculos. Assim seja. Se tudo isto você também deseja, meu irmão, minha irmã, diga, escreva, assim seja. Se você precisa de todos esses dons do Espírito Santo também, diga agora de coração, como necessitado, como necessitada, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Nesse tempo de festa em nossa paróquia, Santo Antônio, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. 10ª homilia de São José Maria Escrivá, vamos avançando. Terceira parte da sequência, o colírio da nossa fraqueza. Vamos ouvir o que São José Maria nos diz hoje. Certa vez, ouvi comentar a um leviano que a experiência dos tropeços serve para voltar a cair 100 vezes no mesmo erro. Eu vos digo, no entanto, que uma pessoa prudente aproveita esses reveses para ficar escarmentada, para aprender a praticar o bem, para se renovar na decisão de ser mais santa. Da experiência dos vossos fracassos e triunfos no serviço de Deus, tirai sempre, com o crescimento no amor, um gosto mais firme por prosseguir no cumprimento dos vossos deveres e direitos de cidadãos cristãos. Custe o que custar. Sem covardias, sem nos esquivarmos nem à honra, nem à responsabilidade,
sem nos assustarmos com as reações que se formem ao nosso redor, provenientes talvez de falsos irmãos, quando nobre e lealmente lutamos por promover a glória de Deus e o bem dos outros. Portanto, temos que ser prudentes. Para quê? Para sermos justos, para vivermos a caridade, para servirmos eficazmente a Deus e a todas as almas. Com muita razão, se chamou a prudência mãe das virtudes e também condutora de todos os hábitos bons. Deu para guardar esse ensinamento? Aprender com os erros que cometemos. Presta atenção, Madalena. Você tem aprendido com os erros que tem cometido? Você tem aprendido com os erros que tem cometido? Essa é a pergunta. Escreva assim: será que eu tenho aprendido com os erros que eu tenho cometido? É uma interrogação, tá bom? Vamos lá, Rosiane, escreve aí. Coloca essa pergunta. Serve para mim, serve para você que está nos ouvindo nesta tarde na Rádio Cultura de Quixadá, você que está nos acompanhando na internet. Vamos escrever essa pergunta. Será que eu tenho aprendido com os erros que eu tenho cometido? Nós precisamos fazer isso. Você sabe quem faz isso às vezes melhor do que a gente? Os animais irracionais. Se você tem um cachorrinho, um gatinho que acaba se machucando em um determinado lugar, Cristina, você cria algum animalzinho, Cristina, na sua casa? O que é que a gente observa? Depois que eles caem em algum acidente, se machucam em algum lugar, eles ficam cismados. Eles não caem novamente naquela mesma situação. Você já prestou atenção nisso? Porque eles gravam na memória, mesmo sendo animais irracionais, eles gravam na memória as coisas ruins da sua história. Eles gravam na memória as coisas ruins da sua história. Mas para daí, mesmo por uma questão de instinto, não voltarem a se prejudicar. Porém, nós, por incrível que pareça, com a razão que Deus nos deu, com a inteligência que Deus nos deu, muitas vezes nós chegamos a cometer o erro e esquecemos o mal que nós fizemos e o prejuízo que tivemos. Não podemos esquecer o mal que cometemos e o prejuízo que tivemos. Escreve essa outra frase. Não podemos esquecer o mal que fizemos e o prejuízo que tivemos. Porque senão a gente volta a cair novamente naquele erro. E quantas vezes isso acontece conosco? Hoje São José Maria diz que já ouviu uma pessoa imprudente. Leviano é uma pessoa imprudente. Leviano é aquele que não tem o devido cuidado e acaba, por falta de juízo, tendo prejuízo. Ele ouviu uma vez uma pessoa assim dizer que a experiência dos tropeços servia para voltar a cair 100 vezes no mesmo erro. Bem, quem não tem prudência realmente acaba numa situação assim. Talvez você já tenha ouvido falar de alguém que bebeu, se embriagou e no outro dia estava morrendo de dor de cabeça, estava com uma ressaca muito grande, fez muita coisa errada durante aquela noite de embriaguez e essa pessoa nunca mais bebeu na vida. É assim que a gente conhece as histórias? Não. No final de semana seguinte, já está de novo lá enchendo a cara.
não aprendeu com o erro que cometeu. Não aprendeu com o erro que cometeu. Já ouviu falar, por exemplo, de alguém que se entregou assim aos prazeres, em relacionamentos superficiais, meramente carnais, e dali surgiu uma gravidez não planejada? A pessoa nem era casada. E ali nasceu uma criança que não foi por eles, por Deus sim, na sua infinita e misteriosa providência desejada, mas que não tinha sido planejada. E essa pessoa nunca mais vai se relacionar assim com ninguém. Nunca mais vai cometer a imprudência de gerar uma nova vida sem a devida consciência. É assim que a gente conhece as histórias? Infelizmente não. É um filho aqui, outro filho acolá, outro filho mais adiante. Filhos que não foram desejados, filhos que não foram planejados, filhos que não foram amados. Mas porque esta pessoa não aprendeu com o erro que cometeu. Eu preciso aprender com os erros que venho a cometer. Eu preciso aprender com os erros que eu venha a cometer. Diga isso agora. Eu preciso aprender com os erros que eu venha a cometer. Você estava... Estou dando exemplos para você ver como isso acontece muitas vezes comigo e com você. Você estava com a cabeça quente. Você estava muito irritado, muito irritada. E se aproximou de você alguém, talvez o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, e você tinha uma coisa para conversar com ele, tinha uma coisa para conversar com ela, uma coisa talvez desagradável, uma reclamação que você tinha a fazer, e você achou de fazer aquilo com a cabeça quente. Você sabe como é, Madalena? Com a cabeça quente. E você viu que a conversa foi a pior possível. Porque você não estava bem, você estava irritado, você estava irritada. Aquela não era a hora para ter aquele tipo de conversa. Mas o que é que acontece? Alguns dias depois, mais uma vez, surge uma situação parecida, você tem um assunto para tratar, você novamente não está muito bem e você esquece do erro que você cometeu. Você não aprendeu a lição. E mais uma vez escolheu a hora errada para conversar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos aprender com os erros que venhamos a cometer. Esta é a atitude de uma pessoa prudente. É isso que São José Maria está dizendo. O colírio das nossas fraquezas também serve de memória. Quando eu uso o colírio da minha fraqueza, eu estou também reavivando a minha memória, lembrando os erros da minha história. Mas essa lembrança dos erros da minha história não é naquela perspectiva de ficar me acusando, me abatendo, porque tem gente que usa o colírio de um jeito errado. Você sabe que o que distingue o remédio do veneno muitas vezes é a dose. É a dose. Você tem um remédio, Claudiana, muito bom, mas se você toma o vidro todo, vai fazer mal. O remédio vira veneno. Então, quem não usa o colírio da fraqueza na dose certa, se envenena também, se abate, fica se achando muito pior do que é. E não é humildade, fica vendo dentro de si só maldade. E não é isso, viu, gente? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você é bom, você é boa. O que muitas vezes leva você e a mim a fazer o que é errado é aquele original pecado que ficou em nós enraizado e que precisa, pela mão de Cristo, ser tirado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas isso leva um tempo, é um processo. Então, o colírio da minha fraqueza me leva a recordar os erros que eu cometi. Escreva assim: o colírio da minha fraqueza reaviva a memória dos erros da minha história. Vamos lá? O colírio da minha fraqueza reaviva na minha memória
os erros da minha história, para que eu não erre mais, para que eu fuja daquelas situações. Isso é prudência. Uma pessoa prudente aproveita os reveses, aproveita os erros que cometeu para ficar escarmentada, para ficar, digamos assim, escaldada. Não tem aquele ditado, né? Como é? Gato escaldado tem medo de água fria, tem um negócio assim, né? Para que você fique experimentado na vida. Por isso que as pessoas de mais idade, se fossem mais prudentes, elas errariam menos. Porque foram errando, né? Foram errando e foram aprendendo. Os nossos erros nos ensinam também, se nós guardamos esse ensinamento. Não é, Diana Patrícia? Então, pensa no meu caso aqui, eu tenho 53 anos. Quantos erros eu já cometi? Hoje mesmo eu cometi erros. Olha, se a palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia, quanto mais eu, quanto mais você. Mas a gente precisa aprender com o erro. Olha, eu fiz isso, não foi bom. Isso aqui não deu certo. Eu não vou mais repetir. Eu já fiquei escaldado com isso. Eu fiquei experimentado nisso. Eu fiquei escarmentado e por isso eu fiquei arrependido do erro que por mim foi cometido. E ele não vai ser repetido. Se eu fico arrependido pelo erro que por mim foi cometido, ele não será repetido. Vamos lá, escreve aí. Se eu fico realmente arrependido pelo erro por mim cometido, ele não será repetido. Sabe por que a gente repete? Porque talvez na prática a gente não verdadeiramente se arrependeu do erro que cometeu. A gente não se arrependeu do erro que cometeu. Porque se eu fico arrependido do erro por mim cometido, ele não será repetido. Veja que a gente até diz isso na confissão, não é não? O que é que a gente diz na confissão? Quero que você complete com a palavra-chave, quando o padre pede para a gente rezar o ato de contrição. Arielle, você já se confessou? Você é bem jovem, mas você já se confessou? Já fez a primeira comunhão? Ainda está se preparando? Ou só para a crisma, Arielle? A primeira comunhão já fez? Quem já se confessou aqui? Escreve aí. A palavra-chave, quando a gente vai se confessar, depois da confissão, ali, quando está concluindo o momento, o padre diz, reze seu ato de contrição. Aí a gente pensando nos erros que cometeu e se certamente, né, você deles se arrependeu, você reza assim. Prometo pela vossa graça, tem toda a introdução, meu Deus, eu me arrependo de todo o coração, me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Atenção, aí você diz, prometo pela vossa graça, escreve a palavra-chave. Prometo pela vossa graça, mais pecar. Prometo pela vossa graça, tem uma palavrinha. Prometo pela vossa graça, nunca mais pecar. Não é isso que a gente diz? Ou deveria dizer? Ou deveria querer? Mesmo que a gente venha a fraquejar, a esmorecer, mas ali naquela hora é isso que a gente deve querer. Prometo pela vossa graça nunca mais pecar. Porque se eu fico arrependido por um erro cometido, ele não será repetido. Até o cachorrinho e o gato, como animais, eu não vou mais andar por ali, porque ali tem um buraco e eu caí da outra vez naquele buraco. Meu dono me tirou de dentro. Por que é que nós voltamos a cair nos buracos? No mesmo buraco da nossa vida. Você viu que aquele negócio não deu certo. Não queira mais aquilo por perto. Se afaste. Lembra como é forte aquela palavra que Jesus diz? Jesus diz assim, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se a tua mão te leva a pecar, corta. Ou seja, quando eu sei que algo me leva a fraquejar, se colocando o colírio da minha fraqueza, eu sei aonde é que eu posso parar. Se eu não me frear, por que é que eu vou me deixar, mais uma vez, por aquele erro levar? Está dando para entender?
Nós temos que aprender a praticar o bem e rejeitar o mal. Temos que praticar o bem, aprender a praticar o bem e renovar em nós a decisão de sermos cada vez mais santos. Os nossos erros devem gerar em nós essa repugnância pelo que é errado e uma decisão firme de que somente o bem por nós seja praticado. É assim, meu irmão, querido ouvinte da cultura, você que está conosco nessa tarde de sábado, é assim que nós devemos viver diante de Deus e diante dos homens. A partir dos nossos erros, com essa decisão renovada de sermos mais santos. Eu caí, eu pequei, eu errei, mas pela graça de Deus, eu me levantei e eu prometo nunca mais pecar. Naquele erro eu não caio mais. Pode ser que eu caia em outro, mas naquele eu não caio mais, porque eu aprendi com o meu erro. Tem um bispo que Deus já chamou à sua presença, Dom Rafael, que ele diz algo muito interessante. Nós deveríamos, de certa forma, ficar traumatizados pelos nossos pecados. Por que é que você e eu dizemos que temos traumas, não é? Alguém lhe chama para subir numa escada alta e você, não, eu tenho trauma de escada alta. Por que você tem trauma? Sei lá, você subiu um dia, caiu. E aí você ficou traumatizado, não foi? Aí você não quer mais subir naquela escada porque você lembra. Bem, escada alta, eu lembro daquela queda, fiquei traumatizado. Pois Dom Rafael dizia assim, nós devíamos também ficar traumatizados pelos nossos pecados, para que eles não fossem mais por nós praticados. Se eu fiz uma coisa, eu vi o mal que aquilo fez para mim. Eu vi o mal que aquilo fez para alguém. Por que eu vou fazer aquilo de novo? Pinga o colírio da fraqueza e deixa ele fazer, reavivar a memória dos erros da sua história. Para que você não repita mais esses erros, para que você decida ser mais santo e caminhe, agora sim, com firmeza, rumo à eterna glória. Nós precisamos, irmãos, da experiência dos nossos fracassos e triunfos também. Olha, essa memória tem que ser daquilo que a gente fez de errado, daquilo que a gente fez certo. Você fez algo bom, você viu que os frutos foram bons, faça de novo. Precisamos colher essa experiência dos nossos fracassos e dos nossos triunfos na nossa relação com Deus. E tirar daí sempre um crescimento no amor. Um gosto mais firme por prosseguir no cumprimento dos nossos deveres, dos nossos direitos de cidadãos cristãos. Vamos aprender, meu irmão, minha irmã, com a nossa história. Deu certo, faz de novo, deu errado, não repete. Essa é uma questão de prudência. É uma imprudência, você sabe que aquilo está errado, você vai deixar que aquilo seja de novo por você praticado? Presta atenção, prudência, prudência. Por isso, São José Maria vai dizer para nós que, custe o que custar, devemos decidir só o bem praticar. Escreve, custe o que custar, eu devo decidir só o bem praticar. Vou repetir, custe o que custar, eu devo decidir só o bem praticar. E aqui ele dá uma lista. Porque, mesmo sabendo que aquilo é bom, mesmo sabendo que aquilo é errado, quantas vezes eu e você dizemos não ao bom e dizemos sim ao pecado? Por covardia, ele vai dando a lista. Às vezes a gente faz isso por covardia. Você sabe que aquele negócio não dá certo, mas você fica com vergonha de dizer o não. Vou dar um exemplo. Você estava quieto na sua casa, sem problema nenhum. Chegou alguém, lhe chamou para umas voltas. Aquele passeio virou bebedeira. Você, por exemplo, tem problema com álcool. E você, por imprudência, foi. E foi um desastre. Muito prejuízo daquele passeio que virou uma orgia, uma bagunça, uma farra.
Problemas e mais problemas foram resultados daquela saída de casa. Você estava tão quieto em casa. No outro dia você até diz, mas rapaz, como é que pode? Fiz tanta besteira. Eu estava tão quieto em casa. Estava aqui quietinho, assistindo minha televisão, mexendo aqui no meu celular, lendo um livro, rezando, sei lá, estava quieto em casa. E você viu o prejuízo que aconteceu. O erro que você cometeu. Paciência. Alguns dias depois a cena se repete. Uma das coisas que a gente vai aprendendo na vida é que o Espírito Santo é criativo, o demônio é repetitivo. Guarde isso. O Espírito Santo é criativo, o demônio é repetitivo. Ele acaba levando a gente para os mesmos abismos que já nos fizeram cair outras vezes. Alguns dias depois, nesse exemplo, você está lá de novo, quieto na sua casa. De preferência, os mesmos ditos amigos chegam e chamam você de novo. Como da vez anterior. Você até lembra do que aconteceu, mas se acovarda. Fica com vergonha de dizer não. Depois até você diz, não, eu até pensei, mas eu fiquei com vergonha. Meu irmão, custe o que custar, eu devo bem praticar, sem covardia. Porque senão vai acontecer tudo de novo, você sabe. Sem covardia, com determinação, nós não devemos nos esquivar do que é bom, do que é certo, da nossa responsabilidade. Não devemos nos assustar com as reações ao nosso redor. Tem problema se vão criticar a mim e a você. Faça o que é bom, faça o que é certo. Você tem um trabalho. Chegaram para você e fizeram uma proposta de você se envolver em uma coisa meio que torta, corrupta. E você se envolveu nisso, se empolgou com aquela coisa. Resultado, você entrou no rolo do tamanho do mundo. Perdeu o seu emprego, acabou num grande prejuízo. Alguns anos depois de muito batalhar, você consegue um novo trabalho. E lá pelas tantas aparece uma proposta parecida. O que é que às vezes acontece? Você cai de novo no mesmo erro. Como é que você caiu de novo na mesma coisa? Eu fiquei preocupado com o que iam dizer de mim, as coisas que iam falar de mim, as reações que iam ter. Não podemos fraquejar, temos que ser firmes na decisão de só o bem praticar. Não importa se vão nos criticar, não importa se vão nos seduzir pela maneira que vão nos elogiar, esses falsos irmãos, como São José Maria. O que importa é que, nobre e lealmente, lutemos pelo que é bom, pelo que é certo, para promover a glória de Deus e o bem dos outros. Esta é a atitude de uma pessoa prudente, que aprende com os erros e que decide acertar. Eu tenho que aprender com os meus erros, eu tenho que decidir acertar para cada vez mais melhorar. Vamos escrever. Eu tenho que aprender com os meus erros, eu tenho que decidir acertar para cada vez mais melhorar. Meu irmão, minha irmã, você que está conosco pela internet, você que nos ouve agora pela Rádio Cultura, temos que ser prudentes. Temos que ser prudentes. Para quê? Para sermos justos. Se você é prudente, você se torna justo, porque você pensa, você reflete antes de agir, antes de falar, e você decide acertar. A prudência nos leva à justiça. E aí nós podemos servir com eficácia a Deus e a todas as almas. Por isso, no final deste trecho, São José Maria diz que a prudência é conhecida como a mãe das virtudes. É a condutora de todos os hábitos bons. Tudo começa com a prudência, viu, Diana? Viu, Cristina? Madalena, Rosiane, Arielle, tudo começa com a prudência. Pense, reflita, antes de falar, antes de agir.
Se você fizer isso, pode ter certeza, será da melhor maneira que rumo ao céu você vai prosseguir. Se eu pensar, se eu refletir com prudência, antes de falar, antes de agir, seguramente para o céu eu irei prosseguir. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor está me recordando que eu preciso reavivar na minha memória os erros da minha história, para não repeti-los, para não cometê-los mais uma vez, mas para decididamente buscar a vossa vontade e viver nessa união com o Senhor, uma verdadeira amizade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã? O que foi que Deus lhe falou? Aonde Deus lhe tocou? Você tem aprendido com os erros que tem cometido? Você tem aprendido com os erros que tem cometido? Ou eles estão constantemente sendo repetidos? Para isso, eu e você estamos hoje sendo advertidos. Deixa aí o seu comentário, não saia deste vídeo sem partilhar também aquilo que você experimentou. Para você, fez bem? Então compartilhe com alguém. Fez bem? Compartilhe com alguém. Manda esse vídeo para alguém que talvez esteja caindo todos os dias nos mesmos erros, sofrendo as consequências de novo das mesmas escolhas erradas. Essa mensagem para essa pessoa precisa ser compartilhada. Ajude, compartilhe. E quero que você reze conosco essa Ave Maria, pelas suas intenções, reze também pelas nossas, para que a gente continue com o coração aberto, usando todo dia o colírio da nossa fraqueza. Essa é a melhor maneira de viver diante de Deus e diante dos homens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo episódio. Se Deus quiser, que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.